Boa noite, irmãos, paz do Senhor. É um prazer estar aqui e poder compartilhar desse culto maravilhoso com os irmãos. Eu congrego na Igreja Brasil para Cristo, liderada pelo pastor Sérgio, e a Kátia me convidou, eu atendi o convite dela. É um privilégio estar aqui. Da outra vez eu vim, sentei lá e me alimentei da palavra, e hoje eu estou encarregado de ministrar a palavra de Deus. Mas amém. Abra a Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hoje, a pregação de hoje é um estudo. Então hoje nós vamos estudar a palavra de Deus. Tem crentes bereanos aqui? Todos já ouviram falar dos crentes bereanos? Eles eram crentes, a Bíblia diz que eles eram mais nobres, porque Paulo pregava, eles ouviam a palavra de Deus e abriam a Bíblia para ver se tinha base bíblica. Eles examinavam as escrituras para ver se aquilo que estava sendo pregado era verdade. Espero que aqui tenha crentes bereanos. Amém? Todos acharam? Ora, Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. A minha Bíblia é revista e atualizada. Irmãos, o nosso assunto de hoje é um dos temas principais da palavra de Deus. A fé. Vamos falar sobre fé. Quantas pessoas aqui têm fé? Você está aqui hoje movido por fé. Foi a fé que te trouxe. Mas que tipo de fé é a sua? Todas as pessoas falam de fé. Nós ouvimos as pessoas falando: vai na fé, eu boto fé, tem que ter fé. A grande verdade é que todo ser humano deposita fé em alguém, ou alguma coisa, ou em algo que julga ser correto. Uns creem em objetos que atribuem poderes sobrenaturais, em rezas, chás, banhos, simpatias, amuletos, almas de pessoas que viveram piedosamente nessa terra, aos quais atribuem poderes miraculosos, Outros creem em recursos financeiros, creem na força do seu braço, creem no dinheiro, Mas todas as pessoas têm fé. Nós podemos definir fé como a capacidade que o homem tem de crer e acreditar. Eu creio aqui que a grande maioria já plantou uma semente de alguma planta ou de uma flor qualquer. Quando nós plantamos, nós não vemos o fruto, mas nós temos a certeza de que ele virá. Nós temos a convicção de que com o tempo ele será uma realidade. Isso é fé. E hoje nós vamos falar basicamente de 3 tipos de fé. Existem muitos tipos de fé, mas hoje nós vamos falar basicamente de 3 tipos de fé. Os irmãos já ouviram falar da fé natural? Que tipo de fé é essa? Esse tipo de fé é comum a todas as pessoas. Do nascimento até a morte, todo ser humano possui esse tipo de fé. Caso contrário, morreríamos. Nós precisamos de fé até para sair de casa. Se nós sairmos de casa com medo de morrer, ou acreditando que algo ruim vai nos acontecer, nós sequer colocaremos o pé na calçada. Em tudo na nossa vida, direta ou indiretamente, existe uma manifestação de confiança. Ela é tão importante na nossa vida quanto o ar que nós respiramos.
Então todos nós somos dependentes desta fé. É através desta fé que nós cremos nos acontecimentos do passado, do presente e também do futuro. Esse tipo de fé é usado nas apostas, jogos de azar, fé que vai se dar bem no casamento, na vida financeira, no amor. Quando nós planejamos uma viagem, nós preparamos os mínimos detalhes, né? Pedimos férias no serviço, preparamos roupa, hotel, uma infinidade de coisas, de tudo que nós vamos precisar. Por quê? Fazemos uso desta fé natural. Uma certa ocasião, né, eu conversava com a minha família, com a minha esposa e com os meus filhos, né, e nós falávamos do desejo de fazer uma viagem, né, de conhecer o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Aí eu falei para minha esposa, eu tenho medo de ir no Rio e morrer de bala perdida, levar uma bala na cabeça e morrer lá. Aí a minha esposa falou: então o dia que nós formos viajar, você não vai conosco. Você lançou uma palavra negativa, né? Aí eu lembro da passagem de Jó, que Jó disse, depois de passar por toda aquela provação, Jó disse: aquilo que eu temia me aconteceu. Ou seja, o medo de que algo ruim pode nos acontecer é uma fé negativa, é fé naquilo que o inimigo pode fazer, né? Quantas pessoas não creem em Deus, viajam para o Rio, passam o carnaval, vai e volta para casa, né? Sem que nada de ruim lhes aconteça, independente de crer em Deus ou não. Elas têm uma fé natural que faz elas moverem, né? Então essa fé, todas as pessoas possuem, todo ser humano tem esse tipo de fé, ainda que muitas pessoas não se dão conta disso, mas todos nós temos essa fé natural, e ela é tão importante na nossa vida quanto o ar que nós respiramos. Então esse é o primeiro tipo de fé, fé natural. Mas também existe um outro tipo de fé que podemos chamar de fé geral ou crença. Que tipo de fé é essa? Essa fé geral, ela vem antes da confiança pessoal. Crer que Deus existe é só o início, mas não basta. Não é suficiente esse tipo de fé, né? Podemos definir esse tipo de fé como uma crença, ou seja, uma fé incompleta. Esta fé, ela se manifesta através das coisas criadas. Salmo 19, não precisa abrir sua Bíblia, eu copiei porque senão ia ficar muito extenso. A palavra de Deus diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A criação revela que existe um Deus soberano que tudo controla. O firmamento, o céu, a natureza revela que existe um Deus sustentador de todas as coisas. A criação perfeita revela a perfeição do Criador. Dizer que o universo surgiu por acaso é um absurdo, né? É falta de inteligência. Basta nós olharmos para o corpo humano. O corpo humano é perfeito. Segundo a ciência, o corpo humano é composto por aproximadamente 3 trilhões de células, onde cada célula tem a capacidade de armazenar 2 bilhões de informações. Não existe, jamais existirá um computador tão perfeito como o corpo humano, embora a informática esteja avançada, né? Romanos capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo afirmou que Deus se revelou claramente a todas as pessoas por meio da sua criação. Ou seja, a criação revela Deus. Ainda assim, algumas pessoas rejeitam até este conhecimento básico de Deus. Porém, todos nós temos um sensor chamado consciência, que aponta para aquilo que Deus deseja e é.
Mas existem pessoas que preferem desprezar, por isso tendem em acreditar em mentiras que reforçam as suas crenças egoístas. Mas nesse mundo que nós vivemos hoje, nós precisamos conhecer a base da nossa fé. Com a mídia, as escolas, a sociedade em geral insistindo em um estilo de vida pecaminoso, nós precisamos conhecer a base da nossa fé. Tudo que nos é ensinado precisa passar pelo crivo das Escrituras. Como eu disse, né? Precisamos ser como os crentes de Bereia, né? Deus nos deixou a sua palavra como guia. O que a palavra está escrito, que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então nós temos que tomar cuidado com tudo aquilo que possa influenciar a nossa fé. Todas as opiniões devem ser avaliadas sob a luz da palavra de Deus. Para muitos, não sei se vocês já ouviram ou alguém já comentou alguma coisa, né? Para muitos, a palavra de Deus é apenas uma muleta. Para aqueles, serve de escora, né? Para aqueles que não conseguem viver sozinhos ou vencer sozinhos na vida. Mas para nós, a palavra de Deus é tudo. Né? Muitos creem que o evangelho, o cristianismo, é uma religião para perdedores, para os fracos. Mas a Bíblia diz ao contrário, né? A Bíblia diz ao contrário. Então podemos definir esta fé geral também como uma aprovação mental ou consentimento intelectual. Ou seja, é uma concordância com uma série de doutrinas, ensinos cristãos, uma fé mental, fé da cabeça. Porque a verdadeira fé, ela transforma a nossa conduta, nossos sentimentos e pensamentos. O evangelho é o quê? Que a Bíblia diz, o evangelho é o poder de Deus para transformação de vidas. Segundo Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Agora, se a nossa vida permanece inalterada, se não houve transformação, nós precisamos avaliar a nossa fé. Será que estamos crendo verdadeiramente? Será que nós não estamos sendo meros religiosos? Nós não podemos confundir concordância intelectual com a verdadeira fé. É importante ouvir o que a palavra diz, mas mais importante é fazer o que ela diz para fazermos. Então, os cristãos são pessoas completamente diferentes no nosso ser. Quando nós cremos, há uma mudança no nosso interior. É que a palavra diz que nascemos de novo. Nós cristãos não somos reformados, reabilitados, reeducados, somos recriados, nova criatura. Quando cremos, nós passamos a viver em união vital com Cristo por ocasião da conversão. Não apenas viramos uma página velha da nossa vida, mas começamos nova vida sob o controle do novo mestre. Então a fé, ela envolve um comprometimento de todo o nosso ser com Deus. Nós não podemos ser cristãos apenas afirmando doutrinas corretas. Vocês já conversaram com pessoas que têm grande conhecimento bíblico, mas não têm vida transformada? Eu não sei se os irmãos já ouviram falar. Antigamente falava-se de um senhor que chamava Senhor da Bíblia. Ele conhecia a Bíblia inteira, decora e salteado, mas não era convertido.
Então, a fé da cabeça, ela não transforma as nossas vidas. O que transforma é a fé do coração. Não desse órgão que bombeia sangue pelo nosso corpo. Coração, espírito. Esse tipo de fé, a Bíblia diz que até os demônios sabem quem é Jesus, mas não obedecem espontaneamente. Tiago 2,19: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. É interessante, né? Os demônios também creem, não somente creem, mas creem e estremecem. Os demônios creem nos fatos sobre Deus, porém não há nenhuma ação de obediência ao que Deus diz. A fé salvadora, ela age e obedece. Não basta apenas crer, é preciso crer e obedecer. Essa simples crença nos fatos e doutrinas cristãs não é suficiente para mudar a nossa vida. Como acabamos de ver, não é diferente da fé dos demônios. E se nós examinarmos as Escrituras, entre eles não há incredulidade. Eles sabem que existe um Deus sábio, poderoso, justo em recompensar e punir, mas também creem que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Vocês já viram no Evangelho de Mateus capítulo 8, 28, quando o demônio diz para Jesus: bem sei quem tu és o Filho de Deus. Então, conhecer a Jesus, até os demônios conhecem. Eles creem a ponto de estremecer, pois todos eles sabem do seu futuro. Todos eles sabem que serão lançados nos tormentos do inferno. Quantos aqui já ouviram falar da fé de Tomé? Eu pergunto para a igreja: Tomé era crente ou incrédulo? No meio cristão, Tomé é sinônimo de incredulidade. Frequentemente ele é lembrado como aquele que duvidou da ressurreição de Jesus. Mas Tomé, queridos, merece ser respeitado pela sua fé. Tomé tinha suas dúvidas, porém suas dúvidas tinham um propósito. Ele queria conhecer a verdade. Isso não era o estilo de vida de Tomé. Se nós olharmos no Evangelho, certa ocasião Tomé disse para Jesus: falou para os discípulos: vamos nós para morrer com ele, diante do perigo. Então Tomé não hesitou em seguir Jesus, e Jesus não repreendeu Tomé como repreendeu a Pedro, né? Quando disse que dava a vida por ele. Duvidar então em certas ocasiões é normal, mas a dúvida deve nos levar sempre em busca de uma resposta. Se nós tivermos dúvida, não nos contentemos com a dúvida, vamos buscar uma resposta. Vamos lembrar do nosso irmão Tomé. Ele prosseguiu, ele não ficou com a dúvida, mas permitiu que Jesus conduzisse ele à fé. A dúvida silenciosa, ela não encontra resposta. É melhor duvidar em voz alta do que desacreditar em silêncio. Quantas vezes nós dizemos: eu creio, mas não consigo compreender. Então a dúvida na nossa vida, ela não deve ser uma condição permanente. Sempre que tivermos dúvida, nós temos a palavra de Deus para tirar as nossas dúvidas. A verdadeira fé, ela se recusa a largar Deus, né? Ela não abandona, ainda que a gente não entenda, ainda que tenhamos dificuldade de aceitar a maneira como Deus age e nos trata. Mas como diz a palavra, né? Muitos não querem saber de Deus, se recusam a crer, eles têm suas prioridades. Muitos, quando Jesus se aproxima e bate à porta, têm medo de que Jesus lhes roube o prazer da vida, o prazer pelas coisas terrenas. Quando Jesus diz: eu vim para dar vida, e vida abundante.
nós não podemos confundir vida com existência. Muitas vezes muitas pessoas só existem, mas se nós pudéssemos ver por dentro, nós veríamos cadáveres ambulantes. Certa ocasião Jesus disse: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Jesus estava dizendo de mortos espirituais, de pessoas que não tinham vida com Deus. Mas o Senhor tem uma vida abundante para nós. Quando Jesus pregou ali a parábola do semeador, os discípulos perguntaram para ele: mestre, por que o Senhor fala por parábolas? E Jesus disse: a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, enquanto para outros não. Mas por quê? Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram, taparam os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que ouçam, vejam, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Tudo é uma questão de atitude. Eu costumo dizer que há muros que Deus não pode atravessar. Um coração duro, mas Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Nós, queridos, sempre precisamos ter uma atitude positiva diante da palavra de Deus. Muitas vezes nós vamos no culto, falamos: hoje eu não senti a presença de Deus, parece que eu estou saindo da mesma forma pela qual entrei. Não, nós não vivemos pelo que sentimos, mas pelo que cremos. Creia que alguma coisa Deus fez na sua vida. O fato de você ter tido uma atitude de sair da sua casa, de ter vindo ao culto, você já está sendo abençoado. Então, esses são os dois tipos de fé, né? Fé natural, fé geral, que é um consentimento intelectual, como eu disse, ou seja, fé da cabeça. Agora nós vamos falar de um outro tipo de fé. Vocês já ouviram falar da fé salvífica ou fé salvadora? Ou ainda, como eu disse, fé do coração? Vamos ler, abra sua Bíblia em Efésios 2:8. Amém, irmãos? Está escrito: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos. Irmãos, o que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. A lei dizia: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, tem que pagar tudo. A graça de Deus diz, Jesus já pagou tudo, pagou um alto preço de sangue. A graça, ela nos dá o que nós não merecemos. É o favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Então a graça é um ato de bondade de Deus para com suas criaturas, que não merecem seu favor. Tá? É o favor imerecido de Deus, né? E o nosso texto diz: é não de obras, para que ninguém se glorie.
né? Mérito é quando uma pessoa recebe algo que merece. Quando uma pessoa trabalha, seu salário é o quê? É o seu mérito. O trabalhador tem direito de receber o seu salário. Se não for pago, será uma injustiça. Em relação a Deus, temos algum mérito? Nós merecemos o quê? A condenação, mas o Senhor nos dá salvação. Então, na graça, nós não precisamos fazer nada. Nossa salvação não é uma recompensa de alguma obra que tenhamos feito. Não vem de nós, é um presente de Deus. O nosso papel é crer e receber. Ela não depende de obras, não depende de méritos, esforço ou qualquer outra coisa que tenha origem no ser humano. Não existe autossalvação. Ninguém salva-se a si mesmo. Ainda que você entregue o seu corpo para salvar outra vida, o Senhor Jesus disse que ninguém subiu ao céu senão o que desceu de lá. Portanto, a nossa salvação vem de cima, não vem do homem, não vem da terra. É Deus quem desce até o homem, não o homem que sobe até Deus. A nossa escada é muito curta para alcançar o céu. Então, quanto à salvação, irmãos, o nosso papel é crer e tomar posse. Voltando ao nosso texto, a palavra diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Eu até coloquei aqui um pouco para falar de obras, mas não vou falar, senão não vai dar tempo, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Esse é o tipo de fé da qual nos apropriamos da salvação. A fé é a nossa condição de vida. O justo viverá por fé. E é por esta fé salvífica que somos introduzidos no novo relacionamento com Deus. Eu gosto muito da revista e atualizada, né? Que fala que fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Então, certeza e convicção definem fé. Certezas de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. De acordo com o nosso texto, nós podemos ver que a fé ela não é um salto no escuro, é algo com a maior clareza, é algo seguro. A Bíblia fala de Moisés como aquele que caminhava pelo deserto vendo o invisível. Isto é fé. A verdadeira fé, ela crê sem ver, não precisa se apoiar em coisas visíveis. O Senhor Jesus disse: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Então a verdadeira fé, ela conhece e aceita a palavra de Deus e possui uma certeza profunda e inabalável de que tudo que a palavra de Deus diz é verdade. Porque a pessoa foi convencida pelo Espírito de que as coisas que ela não pode ver são tão reais quanto o chão que nós pisamos. Então, queridos, é somente pela fé que nós entramos no mundo de Deus. Somente pela fé nós podemos tocar o coração de Deus. A fé é a nossa condição de vida. O justo viverá por fé. A fé, ela é provisória. Após o arrebatamento da igreja, não necessitaremos de fé, porque estaremos pessoalmente com Cristo e o veremos como Ele é. Jesus é o único objeto da fé salvadora. Nele vivemos, nos movemos e existimos.
Crer em Cristo significa não crer mais em nós mesmos, crer na religiosidade, rituais, pessoas, obras de piedade, mas depender e confiar única e exclusivamente na graça de Deus. Eu pergunto para a igreja, como é que está a sua fé? Que tipo de fé é a sua? É uma fé geral, que todos têm, como acabamos de ver, uma fé que está baseada nas coisas criadas? Você tem a fé salvífica? Sabe, nessa época de pandemia, muitos crentes dizem que enfraqueceram na fé, estão desanimados, alguns estão parados, porque foram suspensos os cultos, não estava tendo culto. Aí, às vezes eu pergunto para os irmãos: irmão, você está meditando na palavra? Você tem orado? Você tem vida devocional ativa? Você tem vida de oração ativa? Você tem um relacionamento com Deus baseado na oração? A Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, o caminho foi aberto. Nós podemos entrar na presença de Deus, nós podemos buscar a face de Deus. Antigamente, somente sacerdote e sumo sacerdote entravam no templo para adorar a Deus, para interceder pelo povo, no lugar santo do santo. Hoje nós podemos entrar no santo do santo. Então, eu não consigo entender como uma pessoa que se diz crente, se converteu, nasceu de novo, não tem a vida devocional, não se alimenta da palavra. Às vezes está convertido há 3, 5, 10 anos, nunca teve uma experiência com Deus. Nós fomos plantados nessa terra para ter um relacionamento com Deus. Se nós voltarmos lá no Gênesis, nós vamos ver a palavra dizendo que o Senhor, todos os dias, na viração do dia, visitava Adão e Eva. Ou seja, havia um relacionamento, havia uma amizade, havia uma aliança entre Adão e Deus. E é isso que Deus quer de nós. Queridos, não basta você vir no culto 1, 2 vezes na semana. Vir no culto é uma bênção, é bíblico, precisamos congregar, mas nós precisamos ter relacionamento com Deus. A falta de relacionamento com Deus é o motivo de muitos crentes naufragarem na fé, estarem fracos, têm uma fé vacilante. Um dia está lá no monte da transfiguração, oh Senhor, eu te adoro. Outro dia está lá no fundo do vale. É uma fé que não tem equilíbrio. Não existe cristianismo sem oração, não existe cristianismo sem palavra. Nós precisamos meditar na palavra. A palavra é a voz de Deus para as nossas vidas. Como nós nos convertemos e não falamos com o Pai? Como nós nos convertemos e não temos interesse pela palavra de Deus? Algo está errado. Eu costumo dizer que quando a pessoa se converte, nos primeiros 3 anos de vida dela, ela precisa construir uma base sólida na oração e na palavra, para que ela possa permanecer firme na fé. Eu louvo a Deus porque quando eu me converti, eu me converti numa igreja tradicional. A minha esposa era de uma igreja pentecostal, a igreja que orava bastante, né? A minha estudava bastante a palavra, e eu ia nos cultos. Houve uma vez que eu até pedi para minha chefe para me dispensar num domingo, para mim ir na escola bíblica. Então eu aprendi a construir uma base sólida na oração e palavra. Esses 2 princípios caminham juntos, são inseparáveis.
é vital para que permaneçamos firmes na presença de Deus. Crente que não ora, crente que não medita na palavra de Deus, não tem conteúdo, é como uma lata vazia, só faz barulho. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Me chama a atenção um texto que Jesus contou na parábola do juiz iníquo e da viúva persistente. Jesus falava do dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus concluiu a parábola dizendo: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque nós quase não oramos mais. Triste, né? Achará porventura fé na terra quando voltar o Filho do Homem? Quando vocês aceitaram Jesus, confessaram Jesus como Senhor da vida de vocês, vocês passaram a desfrutar da segurança da salvação? Quantos aqui têm a segurança da salvação? Não quero constranger ninguém, mas quantos aqui são salvos? Então, quando nós perguntamos isso na igreja, é triste, mas poucas pessoas levantam as mãos, não têm a segurança da salvação. O que a Bíblia diz sobre salvação? Nós acabamos de falar da fé salvífica, fé salvadora, a fé que transforma nossas vidas, a fé que nos leva a nascer de novo e nos tornarmos nova criatura, a fé que nos faz ser habitação do Espírito Santo, ser morada. A maior dádiva do homem nessa terra, queridos, é ser habitação, templo, morada, casa de Deus. Isso é maravilhoso. O Senhor Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. João 5:24. Jesus diz mais, 1 João 5,13: estas coisas vos escrevi, a fim de saber que tendes a vida eterna. João 3,36: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Eu pergunto, o nosso texto está no passado, futuro ou presente? O que a palavra está dizendo? Nós cremos na palavra de Deus. A palavra está dizendo que quem crê tem a salvação. A salvação não é algo para o futuro. Nós já desfrutamos da salvação nessa terra. Quando nós partirmos ou quando Jesus voltar, nós vamos desfrutar da plenitude da salvação. Mas nós somos salvos nessa terra. Isso não é presunção, não é arrogância, é o que a palavra diz. Nós cremos na palavra, a palavra está dizendo que se cremos nós somos salvos. Ou será que o Senhor é mentiroso? Isso aqui, a Bíblia é Deus falando conosco, é a voz de Deus para nós. Deus deixou sua palavra para nos comunicarmos com Ele. Então, se cremos, nós temos a salvação. Somos salvos. Um dia eu estava no meu serviço, né, e convidei um colega de trabalho para ir à igreja. Ele falou: Sandro, eu não vou na igreja por 2 motivos. Ele falou: primeiro, porque eu ainda bebo e às vezes os crentes me encontram por aí e me dá a paz do Senhor e eu fico constrangido. Ele falou outra coisa: os crentes, eles são muito convencidos. Deixa eu perguntar uma coisa para você: você é salvo? Eu falei: sim, eu sou salvo. Você está vendo? Como é que você pode dizer que é salvo? Eu falei: filho,
Eu posso dizer que sou salvo porque eu creio em Cristo. Eu entreguei a minha vida para Ele. Eu tenho essa convicção no meu espírito e ninguém rouba de mim. O Espírito Santo, querido, é a marca de que um dia nós estaremos com Deus. Mas examine as Escrituras. Tome posse daquilo que Deus tem para a sua vida, para a nossa vida. Amém. Espero que esta palavra possa trazer edificação para a sua vida. Vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, Jesus. Eu creio, Senhor, que a tua palavra ela não volta vazia, ela faz aquilo que diz que vai fazer. Eu te peço que o Senhor visite cada coração nesta noite, Senhor. Que o Senhor fortaleça os nossos irmãos, ó Pai. Que eles possam crer na tua palavra como ela diz, Jesus. Que eles possam tomar posse de todas as bênçãos, da salvação, das tuas promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Visita cada coração nesta noite, Jesus. Arranca toda a incredulidade, arranca toda a resistência, Senhor. Tome a cada um nas tuas mãos nesta noite, Jesus. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Palmas para o Senhor, igreja. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé. Eu disse agora há pouco para a irmã Sandra ali que vontade que eu tenho de abraçar. E eu até desviei do irmão Sandro aqui, porque se eu fico aqui, eu pego e dou um abraço nele. Sabe, meus irmãos, o irmão me fez lembrar esses dias atrás, me fizeram essa pergunta também. Como que você sabe? Eu sei porque eu sei, porque eu sei, porque a palavra de Deus diz que se eu crer eu sou salvo. E ponto. Não tem 3 pontinhos, exclamação, é ponto. Então se você aceitou, se você tem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, ponto, nós vamos nos encontrar na glória. Amém. Me fez lembrar, meu irmão, o sacerdote, o sumo sacerdote, quando entrava na presença do Senhor, ele no Santo dos Santos, ele entrava com uma corda amarrada e com um sininho, porque se ele estivesse em pecado, se tinha alguma coisa que contrariasse o nosso Senhor, ele caía morto ali, diante da presença de Deus, diante da arca, e os outros tinham que trazer. Como o irmão disse, o véu foi rasgado. Ele nos aceita do jeito que nós somos. Quando aceitamos, temos que mudar, mas Ele nos aceita do jeito que somos. O véu foi rasgado, o céu foi aberto para mim e para você ter um relacionamento verdadeiro com Ele. E nesse relacionamento verdadeiro, essa fé, ela é aumentada, ela é mudada, ela é transformada. Que nós voltemos para nossa casa com essa palavra no mais profundo do nosso coração. Que em nome de Jesus nós nos alimentemos dessa palavra, nós continuemos relendo e meditando nessa palavra, para que o nosso Senhor continue nos mudando de dentro para fora. Sandra, que Deus te abençoe cada vez mais. Que Deus continue te usando, meu irmão, como um vaso do Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos orar. Pai amado, meu Deus, nós te agradecemos, Santo Deus, por essa noite maravilhosa, por essa noite na tua presença.
pelos louvores, Pai, por essa palavra, porque nós cremos, meu Deus, que a Tua palavra penetrou não somente no nosso coração, mas na nossa alma e no nosso espírito. Nos ajuda, meu Deus, a realmente, Pai, ser crentes não só de palavras, Pai, mas de alma, de coração, de ação. Nos ensina e nos ajuda, Pai, a ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Nos inquieta, Pai, em nome de Jesus, no nosso levantar e no nosso deitar, te buscar, Santo Deus, cada vez mais, a entrar, Santo Deus, naquilo que o Senhor tem para nós. Que cada um de nós, meu Deus, quando atravessar aquela porta, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor permaneça conosco, Pai. Nos inquieta, Santo Deus, nos incomoda. Tira, Senhor, o nosso sono, Pai, e nos coloca diante da Tua presença, para que nós, Pai, estreitamos cada vez mais essa intimidade com o Senhor. Nos ensina, Pai, a ser pessoas melhores. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Santo Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um. E a igreja vai dizer: amém. Meus irmãos, vão em paz em nome de Jesus.